dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que tu vais ver este material. Uma reflexão que eu trago, que é uma pura verdade, e é bom partilhar com todos. A África se não desenvolve, não quero falar de uma forma particular de Angola, porque a mesma cultura que tu notas em Angola, tu vais notar em tantos outros países africanos, mas nem todos os países africanos atentam. Portanto, a África se não desenvolve, os primeiros sabotadores do subdesenvolvimento africano é o próprio africano. O porquê? Eu vou colocar depois desta minha fala, esta aqui é uma fala por simplesmente introdutória, e vai ser um vídeo muito curto, nem sequer serão 2 minutos o que nós vamos aqui ver. E desde já quero pedir para que tu, que estás aqui pela primeira vez, inscreva-te aqui no canal e acione aí o sino das notificações. Aciona e lá tu tens 3 opções, tu vai na opção de todas as notificações. Assim, toda vez que nós publicarmos, tu terás a sinalização para poderes então consumir este conteúdo ou os conteúdos que nós vamos sempre aqui publicar. Não esqueça de deixar também o teu like. Ora bem, o porquê que a África está ainda no subdesenvolvimento? Imaginemos um caso particular, um caso exemplar em Angola, um caso angolano. Luat Beirão. Luat Beirão é um jovem de grande espessor, um jovem refinado no pensar, um jovem que reflete bem, um jovem cheio e pleno de ideias inovativas, ideias organizativas, cheio de consciência política, consciência cívica, e pessoas assim um país deve saber aproveitar. Mas o que é que acontece em Angola? O jovem, por causa da sua por causa de ser agudo em termos de análise política, leitura, interpretação política, não é? É tido como um obstáculo para quem está a governar agora. É tido como um inimigo para quem está a governar agora, o país Angola. Aí, o próprio Estado angolano, o governo, cria obstáculos para que este indivíduo não possa desenvolver o seu empenho, não é, cívico dentro do país. O porquê? Notem que Luat Beirão até agora se encontra em Portugal. Por quê? Por que Luat Beirão se encontra em Portugal se a sua residência permanente é Angola? É verdade que Luat Beirão também tem nacionalidade portuguesa, mas eu pergunto, quantos governantes angolanos têm nacionalidade portuguesa? O caso da própria juíza presidente do Tribunal Constitucional, até a data presente, tem nacionalidade portuguesa. O porquê que não obrigam ela a ir fazer residência permanente em Portugal? Luat Beirão está até agora em Portugal, por quê? Porque não apresentou certificado de vacinação. Embora que mesmo em período de Covid não era necessário que o indivíduo, não era obrigatório que o indivíduo se vacinasse, embora que alguns países tentaram obrigar os cidadãos a se vacinarem. Para tu viajares naquela altura, não era necessário teres a vacina. Era necessário sim fazer o teste 72 horas antes, se o senhor tem ou não tem, o passageiro tem ou não tem, portanto, o vírus. E Luat Beirão, quando viaja, não foi necessário um controle assim tão cerrado. Mas para que ele pudesse regressar, e na Europa já foi decretado, portanto, já foi levantado todas essas barreiras, hoje tu podes subir num avião qualquer no território europeu, que é o território muito mais rigoroso em termos de controle dessa matéria, não é? O senhor Luat Beirão não pode viajar porque os senhores da TAG impediram-lhe subir no avião porque não apresentou certificado de vacinação. E desta forma é complicado. Este é só um exemplo. Vamos pegar um exemplo particular que o José Gama vai falar aqui. É do caso, por exemplo, do defunto José Eduardo dos Santos.
E como eles, tantos outros exemplos existem. Acabei de ouvir um empresário de sucesso africano num dos programas, num dos eventos de TEDx, que diz que existem tantos outros países africanos, tantos outros países ao nível do mundo, que depois da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, durante a Guerra Mundial, serviram como depósito, não é, logístico para sustentar a guerra. E estes países sofreram bombardeamento e por aí fora. Mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, em um período de 30, 40 anos, estes países se desenvolveram. Angola, sim senhora, viveu um período de guerra. A guerra de Angola já terminou há quanto tempo? Guerra civil, digo. Até hoje, já lá vão mais de 20 e tal anos, nenhum sinal de desenvolvimento Angola tem. O porquê? Por causa desta incapacidade organizativa, incapacidade de colaboração entre as forças vivas da sociedade angolana. A ignorância, a ganância, a hipocrisia, o cinismo, isto é que impera, isto é que é a cultura de certos grupos políticos e Angola não está isenta disto. É necessário que se supere este tipo de cultura para que, de facto, se alavanque o desenvolvimento e que todos angolanos, cidadãos angolanos, possam usufruir do bem-estar no seu próprio país. Muitos cérebros que poderiam contribuir no nosso país, todos eles exilados no estrangeiro. Por quê? Por causa de uma dúzia de indivíduos cínicos, hipócritas, que não querem, ok, perder os privilégios ou as vantagens que eles têm, que eles granjearam na sociedade. Então, vamos observar, escutar o que fala aqui, o que falam os meus amigos José Gama e Gica Tetemba, para vocês terem noção de que gravidade nós estamos a atravessar no nosso país e em África. Quem sabota o desenvolvimento africano somos nós próprios. Não devemos dar culpa aos estrangeiros, aqueles que não são africanos. Aqueles que não são africanos, pura e simplesmente vêm em África para saquear. Aproveitam as oportunidades. E fique atento, daqui a dias eu vou trazer uma matéria sobre os investimentos estrangeiros, que são uma tarata, não é? É tudo uma brincadeira, principalmente aquele investimento que se pretende trazer em Angola, e muitos estrangeiros, principalmente europeus, têm vindo em Angola investir. É um investimento, como posso dizer, falso. É um investimento que não tem consistência. Mas eu digo, fique atento que daqui mais 2 dias eu estou a recolher ainda dados, já tenho muitos dados, mas falta uma outra parte para complementar. Vamos então no que diz Gica Tetemba e José Gama. Estamos juntos e volte sempre. Deixa o teu like e não deixe de nos acompanhar. Bem-aja. Depois que perceberam que a detenção do Tanais, aquilo estava a desgastar a imagem do regime, então não tiveram uma outra alternativa, até porque havia uma sentença, um acórdão do Tribunal de Relação a orientar a própria soltura do Tanais. E depois foi o próprio tribunal que depois telefona para a mulher, para a família do Tanais, para ir buscar o acórdão, para provar que não tinham nada a ver com a permanência do Tanais ainda na cadeia. Então era mesmo ilegal ter o Tanais neutro na cadeia? Era ilegal, não tinha nada a ver com o tribunal? Era ilegal, por isso que o Tanais estava para apresentar uma conferência de imprensa ontem, só que sentiu-se mal, mas dentro de dias o vai fazer, que é no sentido de denunciar as atrocidades que aconteceram contra ele. Ele foi na fase inicial foi torturado, e o Tanais vai denunciar e vai processar o Estado angolano
por negação de tratamento médico e pelo abuso que tiveram em mantê-lo preso durante estes anos todos. E é muito lamentável o que está a acontecer em Angola durante esta governação de João Lourenço, pelo menos como presidente dos Santos. Ele prendia-nos a todos, mas tinha um pouco de dignidade de dar tratamento médico. Vimos o caso do Luate, no caso dos 15+2. O Luate foi transferido para uma clínica da Girassol para ter o tratamento, ele e o outro, o Nuno Dallas. No caso da governação de João Lourenço, não se aplica o princípio humanitário. Não só aconteceu isso com o Tanais, o Augusto Tomás esteve doente, negaram-lhe a vacina contra a Covid, negaram-lhe o tratamento para recuperação, para fazer uma... para o tratamento que ele tinha estes problemas dos pulmões. O São Vicente das Três Ás, na fase inicial, ele tem problemas de diabetes, também lhe estava sendo negada assistência. Há um outro indivíduo que foi diretor do CNC, Conselho Nacional dos Carregadores, acabou por morrer porque o governo negou-lhe assistência médica. Era também diabetes. Pois o pedido para ele poder ir trocar o pacemaker do coração. Estes são apenas os nomes mais visíveis. Temos aqui o general Copalipa, tem um filho adoentado em Espanha, não consegue ir ver o filho. Tivemos o caso do Zeno dos Santos, o pai no leito da morte, e o governo negou o direito dele ir se despedir do pai e vice-versa. E há um outro caso isolado. Há um outro caso isolado que ninguém fala. Luate Beirão até hoje continua retido em Portugal sem ser autorizado de regressar em Angola, mesmo a Organização Mundial de Saúde já ter baixado a guarda com relação às vacinas, e até agora o Luate continua em Portugal sendo travado para não regressar em Angola. E o mais doloroso é que a comunidade ativista, ninguém fala nada, não se diz nada. É realmente, não sei se vocês se depararam com essa situação, mas Luate continua privado de voltar em Angola, está retido em Portugal até agora. Isto realmente mostra o nível de grosseria com que nós estamos a viver. Mas a próxima pergunta... O presidente, aconteceu também com o presidente dos Santos, né? O presidente dos Santos, a dada altura, tinha de regressar à Espanha para fazer o tratamento. O que é que o governo fez? O governo cortou os subsídios do presidente dos Santos. Dos Santos estava em Luanda, não recebia aquelas ajudas. Houve uma altura que ele precisava dos medicamentos e teve de ser os guardas a juntarem dinheiro para comprar o médico dele, o João, para comprar a medicação para o presidente. Isto está documentado. Tenho aqui os documentos. Fizeram isso com Dos Santos. Dos Santos entrou em depressão nos últimos dias, só ficava no quarto escuro, e quando a pessoa está neste quadro, os médicos dizem que é de depressão. Foi humilhado, foram lá em casa dele com máquinas, ou melhor, a ser fotografado naquele estado que ele já tinha aquele rosto de hipócritas, e em medicina se diz que quando se está nesse estado não se deve mais fotografar, não se deve mais fazer imagens da pessoa. E o Presidente da República foi lá abusadamente em casa do outro, abusar da vontade do doente, expôs o doente. Foi um quadro muito vergonhoso para Angola. Dos Santos morreu ilegal em Espanha. Durante esse período não trataram sequer, não renovaram o visto dele. Portanto, são coisas que nós devemos repensar. Portanto, José Eduardo dos Santos, desculpa, Sr. Gica, era clandestino em Espanha. Eu acho que o José Eduardo Santos criou um estado de Frankenstein em Angola. O que é o Frankenstein? É quando alguém cria um monstro, né, que é esse estado, e depois é vítima do seu próprio monstro. E é isso que o Dos Santos foi. Ele foi vítima desse monstro de Frankenstein que ele criou, e eu acho que ele sabia, ele tinha algum receio, tinha noção, porque uma das coisas que ele mencionava muito era o caso do Frederico Chiluba, que saiu do poder, depois foi preso pelo seu sucessor, e Dos Santos pensava muito nisso. Eu lembro-me que em 2008 estava com alguém que tinha estado com Dos Santos uns dias antes, e a pessoa dizia,
pronto, estávamos a falar e dizia que uma das preocupações que o dos Santos transmitiu é que se saísse, tinha receio que alguns dos seus camaradas, né, pudesse ter aquela conduta que o Chiluba teve para com os outros. E aconteceu, né? O presidente Lourenço foi muito descortês, foi muito... foi desagradante para com dos Santos, não soube preservar a imagem e o legado do outro, praticamente matou-lhe politicamente, né? Destruiu o legado dos Santos, e dos Santos morreu apavorado, morreu muito triste. É um homem que governou o país durante muitos anos, né? Ele era como um pai para todos nós. Há muitas coisas erradas que nós não concordávamos com ele, com essas coisas de corrupção e etc. Mas hoje começamos a ver que ele saiu e deixou uma pessoa que até está pior que ele próprio, né? Os Santos, ainda há dias estava a falar com alguém muito ligado a ele. Dos Santos, no fundo, era um comunista, né? Deixava os outros, roubou para os outros, né? Criou um Estado em que todos se apoderaram, mas ele no fundo não tinha. Até hoje não aparece contas em nome dos Santos, né? Ninguém ainda apareceu a dizer. Mas não é que ele tinha usado inteligência em meter o dinheiro em nome de pessoas, filhos, sobrinhos, netos e por aí fora. Portanto, ele não acaparou-se. Ele sentia-se dono de tudo. Desculpa, estou a deixar ali. Ele sentia-se dono de tudo. Pensava que iria terminar assim. E pronto, deu a todos os outros. E ele próprio ficou, por simplesmente, com chinelos. Não é? Ficou com chinelos e acabou da forma que terminou. Pois, o dos Santos aprovou uma Constituição que dá plenos poderes. A pessoa torna-se depois... sente-se que é poderoso, que é o dono do poder, que é o dono do país, que é o dono de todos. E ele foi se perdendo, depois não tinha um plano de saída, que ele não preparou. E depois, no fim, adoentado com os problemas que tinha, viu-se forçado de sair daquela forma e apontou o João Lourenço. Veja uma coisa, eles usam muito a segurança do Estado para fazer trabalhos de levantamentos contra os opositores e contra as oposições, mas ele esqueceu-se de fazer uma due diligence à volta de Lourenço. Se ele fizesse um trabalho deste com Lourenço, ele iria ter o perfil psicológico de João Lourenço e talvez ele iria recuar, né? Mas ele não fez. Quer dizer, usam mais a segurança, estes meios para os opositores, e ele esqueceu-se de fazer um trabalho deste para casa. Veja uma coisa, o presidente Biden, quando esteve a escolher a sua vice-presidente, a Kamala, criou-se ali um comitê, foram analisando o perfil de cada um. Até há uma senadora, a Bas, que ia muito a Angola, que é amiga de João Lourenço, estava na lista de candidatos, mas viram que não tinha o perfil ideal. Quer dizer, havia um comitê que estudava, interrogava os candidatos, e estes foram passando. O dos Santos deveria ter feito isso. Deveria ter promovido um congresso no MPLA com primárias em que fossem os próprios militantes a escolher quem iria ficar. E ele não fez. E agora, o que é que está a acontecer? Há um sentimento em nós, em que as pessoas agora têm medo, por exemplo, que Lourenço saia e deixe alguém. Hoje ninguém mais quer isso, que ele deixe um ovo. O que se quer é que ele saia, promove também aí um congresso para escolher. E eu acho que isso é bom. Porquê? Porque quando tu sabes que és eleito, tu respeitas os outros, respeitas as vontades dos outros. E o Lourenço, nesse caso, não faz isso, não respeita ninguém, não respeita nem o MPLA, ele está em ruptura com o partido. Porquê? Porque sabe que não foram os militantes que o votaram. Quem ele colocou ali é o dos Santos. Depois fez aquelas eleições de 2022, em que até hoje em que foi validada praticamente pelos juízes, né? Não houve verificação das atas, para não usarmos o termo fraude, que às vezes fica corriqueiro e as pessoas, quando ouvem falar de fraude, já acham que é um discurso de oposição. Mas a verdade é essa, e nós estamos a ver agora o que é que o Lourenço está a fazer. Ele percebeu que quem dá legitimidade não é as eleições é o faz de conta, mas quem dá legitimidade do poder são os juízes. A última palavra é do Tribunal Constitucional. O que é que ele faz agora? Está a criar já um batalhão de juízes
para depois favorecerem-lhe no terceiro mandato, né? Porque ele há 2 anos alterou a Constituição e pôs ali um artigo a dizer que, em caso de substituição, a última palavra é do Tribunal Constitucional. E é quem ele colocou no Tribunal Constitucional, colocou alguém que sai do governo, alguém que tem uma cultura de obediência política a ele, que vai ser leal, alguém sem experiência e que qualquer orientação superior vai aceitar.